Olá, é bom ter você aqui novamente no nosso canal Teologia para a Vida. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 de Apocalipse. No vídeo anterior, em que nós falamos do capítulo 15, nós fizemos uma introdução ao que João chamou de 7 flagelos da ira de Deus derramados sobre os ímpios, ou 7 taças da cólera, da ira de Deus contra os ímpios. No capítulo 15 eu disse que os capítulos 15 e 16 formam um bloco de unidade, em que o capítulo 15 apresenta os objetivos do derramamento dessas taças e o capítulo 16 mostra as taças sendo derramadas efetivamente e explica o que cada uma delas significa. No capítulo 15, João vê os santos, os crentes, reunidos na sala do trono, festejando a justiça de Deus que está sendo cumprida contra aqueles que blasfemaram o seu nome. E no capítulo 16, então, ele descreve quais são esses juízos que Deus faz executar contra os ímpios. O texto é longo, claro que num vídeo curto, como o que eu proponho fazer, é impossível nós adentrarmos em todos os detalhes, mas eu gostaria de deixar alguns apontamentos para que vocês possam estudar este texto, rico texto da palavra de Deus aqui por meio do nosso canal. Muito bem, a primeira observação que eu gostaria de fazer é com relação ao versículo 1, no qual João apresenta a voz que sai do santuário de Deus e essa voz ordena que as coisas aconteçam. O texto diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Duas observações iniciais. Primeiro, o fato de que João diz que essa voz que sai do santuário é uma voz forte ou grande voz. Ele quer distinguir esta voz de uma outra voz. E isto é, obviamente, uma clara referência à voz de Deus. Há uma voz que é absolutamente distinta de qualquer outra voz que se possa ouvir. Um outro aspecto é que essa voz veio do santuário. No capítulo anterior, eu disse que este santuário representa a morada de Deus. Eu costumo chamar de hall da sala do trono. É o lugar de onde Deus decreta, de onde Deus ordena que as coisas aconteçam. E é exatamente o que acontece aqui. Deus ordena, Deus decreta por meio da sua palavra, por meio da sua voz, e essa voz então é ouvida pelos anjos, e os anjos agora saem em cumprimento, em obediência a esta ordem de Deus. Portanto, no versículo 1 nós já temos duas observações muito ricas. Primeiro, Deus é soberano sobre todas as coisas, porque por meio da sua voz ele decreta que as coisas aconteçam e elas efetivamente acontecem. Segundo é que Deus, ele fala de um lugar específico. Ele está assentado no trono, de onde ele governa todas as coisas que acontecem. No versículo 2, então, a gente tem a primeira taça sendo derramada. E é curioso, antes de nós falarmos da taça, é que a primeira palavra que aparece no versículo 2 é exatamente uma palavra que indica a obediência do anjo. O texto diz: saiu, pois, o primeiro anjo. Repare que imediatamente após a ordem de Deus, existe o cumprimento da tarefa, da missão, né? O que indica, portanto, que os anjos, eles obedeceram a Deus sem questionar as intenções de Deus, até porque os anjos sabem que as intenções de Deus são sempre puras e verdadeiras, sempre santas. Eu tenho dito que Deus, ele não tem segundas intenções, ele não tem plano B. O plano de Deus é único. É um plano único porque é santo, puro, ele é imutável, ele é perfeito, ele é verdadeiro. Portanto, os anjos sabem dessa característica de Deus e assim eles saem imediatamente após Deus decretar que eles cumpram a sua missão. E então, a partir do versículo 2, nós temos o cumprimento de todos os flagelos, ou de todas as taças. A primeira taça, ou o primeiro flagelo, são as chamadas úlceras malignas, as feridas que Deus ordena existir na terra. Aparece a expressão aqui de que o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra.
literalmente seria a sua taça no interior da terra. O que mostra que tudo aquilo que a terra passou a produzir, ela o produziu de maneira alterada, né? Ruim, de modo que os alimentos fossem produzidos e causassem nos seres humanos doenças, enfermidades, feridas, úlceras. Esse texto ele se assemelha muito ao texto do Êxodo, no qual também Deus, por meio do seu poder e com a finalidade de castigar Faraó e o povo do Egito, Deus também fez com que aparecessem tumores nas pessoas. Lá em Êxodo capítulo 9, versículos 10 e 12, que você pode conferir. Essas doenças, portanto, elas saem do interior da terra. Elas contaminam os alimentos, causam doenças, feridas, enfermidades, causam úlceras, causam tumores nas pessoas. O segundo flagelo, ou a segunda taça, é o sangue no mar. Também a gente se lembra imediatamente da referência ao Egito, quando Deus também ordenou que as águas se transformassem em sangue. O segundo e o terceiro flagelos, eles são bem parecidos. Ambos tratam de sangue nas águas. A diferença é que no segundo flagelo, na segunda taça, esse sangue está no mar, enquanto que no terceiro flagelo, o sangue está nos rios e nas fontes de água. Então, no primeiro caso, na segunda taça, as águas salgadas são contaminadas por sangue. E no terceiro caso, né, no terceiro flagelo, as águas dos rios e das fontes são tornadas em sangue. Agora, é muito curioso que o texto aqui nos versículos 5 a 7 traz a razão pela qual, ou as razões pelas quais Deus transforma essas águas em sangue. Os versículos 5 a 7 apresentam o que eu chamei aqui de o cântico dos anjos das águas e do altar. São dois anjos que aparecem aqui no texto. O primeiro deles descrito no versículo 5, o anjo das águas, e o segundo descrito no versículo 7, o anjo do altar. E eles cantam um cântico muito interessante no qual eles exaltam atributos, características, qualidades de Deus. Então eles dizem que Deus é justo, dizem que Deus é imutável, tu que és e que eras, Deus é santo, Deus é verdadeiro naquilo que faz, Deus é todo-poderoso. Então são características muito específicas de Deus que demonstram que Deus não deixará impunes aqueles que blasfemaram o seu nome. Exatamente em razão da sua justiça, da sua santidade, Deus não pode tolerar iniquidade. Deus não tolera blasfêmias. Deus não tolera rejeição ao seu nome. Deus não tolera que os homens adorem outros deuses no lugar de si próprio. Portanto, Deus executa justiça e juízo contra estas pessoas. Uma outra razão que é muito interessante está no versículo 6. Os anjos dizem, o anjo das águas especificamente, diz que Deus vai cumprir justiça porque estas pessoas derramaram sangue de santos e de profetas. Então, o fato de Deus sangrar as águas é uma punição ao fato de que os ímpios também sangraram, mataram os santos e os profetas de Deus. A gente vê esta referência a derramamento de sangue dos santos e dos profetas muitas vezes nas escrituras, né? Geralmente essa é de fato uma referência às grandes tribulações em que os nossos irmãos são mortos por causa das grandes perseguições, como por exemplo a que ocorreu por volta do ano 70 da era já depois de Cristo, né? Da era cristã, com a perseguição dos imperadores. Aliás, uma das hipóteses da interpretação desse texto de Apocalipse é que se trata exatamente dessa época, quando Deus destrói Jerusalém por volta do ano 70, e ali Deus também faz derramar sangue dos ímpios, né, em razão do castigo, da perseguição que os próprios ímpios impuseram aos cristãos.
Interessante, eu gostaria de citar aqui o texto, por exemplo, de Lucas, em que o próprio Jesus diz o seguinte: para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o templo e o altar. Assim vos digo, será requerido desta geração. Então Jesus cita, esta expressão, sangue de todos os profetas. Aqui é uma clara referência, então, à perseguição sofrida pelos crentes ao longo da história. Desde o sangue de Abel, derramado por Caim, a todos os outros demais santos, profetas, crentes no Senhor, que perderam suas vidas, que foram escravizados, mortos, por causa do nome de Jesus Cristo. Então, Deus sangra as águas para simbolizar também o sangue dos santos e dos profetas que foi derramado pelos ímpios. A ideia do texto é que eles vão experimentar, os ímpios vão experimentar também o sangue. Não haverá água, mas eles estarão banhados em sangue, como numa declaração de que as mãos deles estão sujas de sangue, todo o seu corpo, todo o seu território, toda a sua nação está suja de sangue, pelo sangue que eles derramaram dos profetas. O quarto flagelo, ou a quarta taça, se refere ao sol. Aqui é uma referência ao intenso calor do sol que queimará os homens que blasfemaram de Deus. Curioso que o sol na Bíblia é sempre um sinônimo de algo bom, de algo que traz luz, que traz conforto, traz vida para as plantas, para os animais. Mas, nesse caso, em contraste inclusive com a escuridão, com a praga das trevas lá do Egito, aqui aparece o sol na sua intensidade máxima. Ao invés, portanto, de haver escuridão, densas trevas, o que há agora é uma luz absurdamente clara e um fogo escaldante que de fato queimará. É uma óbvia referência à glória de Deus se manifestando com todo o seu brilho e em toda a sua intensidade. Eu fiz aqui no meu comentário uma referência ao sol da justiça, que o profeta Malaquias apresenta dizendo o seguinte: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias 4:2. Aliás, esse texto ele é citado por Zacarias quando do nascimento de João Batista, aquele que precedeu Jesus Cristo. Ali em Lucas, capítulo 1, versículo 78, no cântico de Zacarias, ele diz: graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual vos visitará o sol nascente das alturas. Então, uma clara referência ao sol da justiça que nascerá. E é uma referência a Jesus Cristo, obviamente. Este sol, portanto, será o juiz sobre toda a terra. E ele então queimará, executará aqueles que porventura sejam blasfemos, contrários e rejeitem a soberania de Deus. O quinto flagelo é derramado então sobre os representantes de Satanás. Aliás, quinto, sexto e sétimo flagelos, ou taças, são derramados contra os seguidores de Satanás. No primeiro, a ira sobre o trono da besta. Aqui é uma referência ao lugar em que o governo de Satanás está sendo exercido. Claro que não é uma referência a um lugar específico, a uma pessoa específica, a uma cidade específica, a um trono específico. Então não estamos falando aqui de nações especificamente, ou de uma pessoa especificamente, mas o governo espiritual de Satanás sobre as pessoas. Então, o comentarista Kistemacher, por exemplo, entende que o governo de Satanás ele não se limita a certas áreas ou a certos governos. Aliás, é claro que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não na primeira carta de João. Diz também que Satanás é o príncipe deste mundo. Então a ideia é que Deus derramará sobre o trono de Satanás, sobre o trono da besta, o que simboliza o anticristo ou os anticristos que aparecem ao longo da história como sendo aqueles governantes, aqueles tronos, aqueles impérios que afrontaram Deus e o seu povo. Como, por exemplo, Faraó, que naquele momento era um anticristo.
ele se colocou no lugar de Deus, no lugar de dono do povo de Deus, e Deus então o puniu com estas pragas, que algumas delas estão representadas aqui neste texto. O sexto flagelo é o que eu chamei aqui de o Armagedon. É a palavra que aparece aqui no texto, né? No sexto flagelo, no versículo 16, e que representa, no equivalente hebraico, a cidade de Megido. Nessa cidade de Megido, Deus deu vitória a Israel, por exemplo, contra os cananeus. Novamente, não necessariamente Deus está dizendo que é em Megido ou em algum lugar específico que haverá o derramamento desta taça. Mas a ideia aqui é que Deus vai levar o seu povo para um lugar, que aqui no texto é o Armagedon, e neste lugar o seu povo vencerá, derrotará as hostes, os exércitos inimigos. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, da própria travessia do povo de Israel no Mar Vermelho. Então, naquele caminho ali, naquele mar, os exércitos de Faraó foram mortos. É como se Deus então marcasse um lugar para a batalha. Nesse sexto flagelo, nessa sexta taça, é curioso porque aqui aparece uma descrição interessante. A descrição de que João diz que ele viu sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. É interessante que Satanás ele é um falsificador. E assim como na Trindade há Pai, Filho e Espírito Santo, aqui também Satanás tenta copiar e criar sua própria Trindade. O dragão, a besta e o falso profeta, termos que já foram estudados em capítulos anteriores. Mas a ideia é que eles se reúnem exatamente para cumprir o propósito de levantar todo o mundo. O texto aqui diz no versículo 14, se dirigem aos reis do mundo inteiro. Todo mundo, todos os anticristãos são levantados para se ajuntarem contra o povo de Deus, a fim de ajuntá-los para a peleja. Então Satanás, ele conduz ao engano muitas pessoas e ele levanta muitas pessoas para que elas se tornem opositoras ao povo de Deus, para que elas sejam hostis ao povo de Deus. E, portanto, isso significa que haverá uma batalha, há uma batalha, e essa batalha é uma batalha espiritual. Não é uma batalha de carne e sangue, mas é uma batalha que ocorre com os principados e potestades, do qual Satanás é o principal, é o líder, é o chefe. Então, o sexto flagelo diz que as águas secaram e ali haverá, então, a luta. Possivelmente uma referência, portanto, à travessia do mar, que é exatamente aquele momento em que a água se seca, o povo atravessa a pé seco, Deus atrai o exército de Faraó e ali há a derrota dos inimigos de Israel. O sétimo e último flagelo é o flagelo do ar. São as terras arrasadas. Aqui Deus mostra então o cumprimento final da sua justiça. Tanto é que o versículo 17 traz a expressão de que uma grande voz saiu do santuário, novamente a grande voz que sai do lugar em que Deus ordena, e a voz diz, feito está. É inevitável que a gente não se lembre aqui do tetelestai, ou do está consumado, que é a palavra que Jesus utilizou ali na cruz, quando de fato entregou o seu espírito e cumpriu a sua missão. Igualmente aqui o texto diz, está feito, está consumado, cumpri. Todas as taças foram derramadas, todos os flagelos foram cumpridos, o castigo está consumado. E então João diz que a partir dali aconteceu um cataclisma, em que houve relâmpagos, vozes, trovões, grande terremoto, e esse terremoto absurdo, que nunca foi visto antes, ele causou grandes tsunamis, e no versículo 21 diz que houve inclusive pedras que caíam do céu, uma chuva de pedras, uma saraivada. E o caráter desta chuva é tão terrível que o texto diz que essas pedras chegavam ao peso de 1 talento. A medida de 1 talento varia entre 20 e 65 quilos, dependendo da época e da região. Mas suponhamos que seja o menor dos pesos, 20 quilos, né? Já seria um absurdo uma pedra desse tipo cair sobre alguém, sobre pessoas.
E a ideia do texto é que houve uma destruição severa de todas as coisas, né? A partir do terremoto, a partir dos trovões, a partir dos raios e desta chuva de pedras. Portanto, estes são os 7 flagelos, são as 7 taças da ira de Deus. Eu gostaria de terminar dando aqui algumas implicações que eu penso serem importantes para o texto. Primeiro, o texto enfatiza a punição de Deus em razão da blasfêmia contra o seu nome, o que significa rejeição ao ser de Deus, aos atributos de Deus. E ele enfatiza também o não arrependimento dos pecadores, dos ímpios, como sendo as causas do derramamento das taças da ira de Deus. Portanto, nós devemos ouvir a voz do Senhor, e eu quero dizer a você que se ainda não houve arrependimento da sua parte, você deve pensar seriamente nisso, porque aqueles que não se arrependem estão sob a ira de Deus. A segunda implicação é que os cristãos devem estar sempre atentos e continuamente vigilantes, para que não sejam pegos de surpresa, nem em relação à sua própria condição espiritual, achando-se santos quando na verdade não são, quanto também à perseguição aos ataques diretos dos inimigos de Cristo. Os cristãos, diz o texto, continuam cercados desses ímpios. Nós ainda veremos muitas coisas acontecerem. O texto do capítulo 9 de Apocalipse diz que o resto da humanidade, isto é, aqueles que ainda não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, eles continuam agindo no mundo. Satanás continua entrando em suas mentes e corações e fazendo deles exércitos, constituindo neles exércitos que se levantam contra Deus, contra a igreja e contra o povo. E por último, nós não podemos perder a noção de que muitos dos homens com quem convivemos são ímpios. Eles blasfemam o nome do Senhor, não se arrependem, agem contra a igreja e eles continuarão fazendo isso. Por isso, nós não podemos colocar as nossas esperanças nas pessoas, em última instância. Não estou dizendo que você não deva confiar no seu amigo. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas, por melhores que sejam suas propostas, as estruturas, as organizações, as ideias, por melhor que elas sejam, elas não são redentivas. Só Cristo pode redimir o ser humano do pecado. Portanto, confiar em última instância nestas coisas é um erro gravíssimo, porque só Deus, em Cristo Jesus, pode redimir o homem do seu pecado. Que Deus nos abençoe e que nós estejamos distantes e guardados pelo poder do Senhor do derramamento das taças da ira, da cólera de Deus. Que Deus converta os nossos corações para que nós estejamos debaixo da sombra do Altíssimo, para que não sejamos atingidos por nenhum desses flagelos, para que passem longe de nós as taças da ira de Deus. Mas ao mesmo tempo, que Deus também cumpra a sua justiça e derrame contra todos aqueles que blasfemaram do seu nome a sua justiça plena. Que Deus o abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.